Allan Kardec nos diz: nascer, morrer, renascer, ainda, progredir, sempre. Tal é a lei. A nós convém pensarmos um pouco sobre isso. Temos nascido, temos morrido, temos renascido novamente e progredindo sempre. Porque se essa é a lei, ela deve então ser cumprida. O que nasce em nós? O que tem morrido? O que tem renascido? E o que sempre está progredindo? Essas são as reflexões que o capítulo de número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, nos traz. Vamos juntos nesse vídeo refletir um pouco sobre ele? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso projeto intitulado O Evangelho em Nós, em que cada primeira segunda do mês estamos comentando aqui, deixando reflexões para que você as aprofunde a respeito da nossa obra querida, O Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, na legenda desse vídeo tem o link da playlist ou em algum lugar dessa tela. A playlist que reúne todas as aulas até então. Não deixe de compartilhar com os amigos, de colocar nos comentários sugestões. Vamos juntos cada vez mais aprofundar e estudar essa doutrina. E mais do que buscar saber, vivenciar esses ensinamentos da Boa Nova que Jesus nos traz. No vídeo de hoje, então, estaremos comentando o capítulo de número 4 desta obra, intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos juntos aqui fazer algumas reflexões a respeito desse assunto e buscar entender um pouco mais a respeito dele. Vamos juntos? Bom, esse capítulo ele é inspirado no diálogo entre Nicodemos e Jesus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, os versículos de 1 a 12. Vamos aqui refletir um pouquinho a respeito desse diálogo entre essa figura e Jesus, entre Nicodemos, esse personagem importante, necessário, e o nosso mestre. Vamos aprofundar um pouco e vermos o quão semelhantes somos a Nicodemos. E será que somos semelhantes a ele? Vamos refletir um pouquinho. Ademais, vamos refletir aqui sobre nascer de novo. O que deveria ser isso? Que reflexões podemos tirar a respeito disso? E, por fim, ver o reino de Deus. O que isso tem a nos dizer? Para tanto, iniciemos o nosso vídeo ilustrando aqui, de maneira narrativa, o diálogo entre Nicodemos e Jesus, contido no Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos de 1 a 12. Olha que interessante. Havia entre os fariseus, grupo caracterizado pelo apego às leis mosaicas, um homem conhecido como príncipe dos judeus, especialista nas leis, chamado Nicodemos. Então ele sabia muito das leis, né? Era especialista, sabia tudo na ponta da língua. Era um homem bom, porém era preso às tradições religiosas e convenções sociais. Mesmo assim, buscava superar as barreiras das convenções, pois percebia que algo profundo e verdadeiro lhe faltava. Uma noite, procura Jesus, o Mestre, e o reconhece como tal, pois diz a Jesus: Bem sabemos que és Mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não estiver contigo. Jesus então responde: em verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tal resposta causa perplexidade ao doutor da lei, que, reconhecendo sua ignorância, pergunta:
Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, por acaso, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus responde: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus continua: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos disse-lhe: como ocorre isso? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se te falo de coisas terrestres e não crê, como irá crer se te falar das coisas celestiais? Esse é o diálogo entre Nicodemos e Jesus. Vamos aqui, agora no momento, refletir um pouco sobre Nicodemos e nós. Por partes. Primeiramente, Nicodemos, apegado às leis mosaicos, era preso a essas crenças. Preso à escritura, de que deveria ser daquela forma. Quantas vezes nós interpretamos de maneira equivocada aquilo que foi escrito? Quantas vezes nós, fixados no formalismo, cometemos erros inimagináveis? O tempo se passou. Será que nós temos sido diferentes de Nicodemos no apego à palavra e não ao que a palavra transmite? Porque devemos aqui pensar, a palavra, ela é um canal que conecta algo sutil ao mundo manifestado. Por si só, ela não tem sentido. Existe algo que ela puxa, existe algo que ela traz. Devemos refletir quando o ser humano criou determinada palavra, o que ele queria dizer com ela, quais sentimentos ele queria colocar, quais verdades ele queria colocar. E isso requer atenção, isso requer profundidade, requer raciocínio e observação. E que aqui convém a nós perguntarmos: quantas crenças julgamos verdadeiras que no fim acabam nos prendendo? Se nós soubéssemos o poder que as nossas crenças têm na nossa vida, no nosso pensar, no nosso viver, estaremos a todo momento a revisar elas. Quantas vezes falamos, nossa, eu acho que é isso, e aí veio a vida e fala, e nós observamos ali que estávamos errados, limitados. O ser humano, à medida que ele evolui, ele vai compreendendo a natureza, ele vai compreendendo as leis. Mas essas leis sempre estiveram lá. Elas sempre estiveram lá. O ser humano que chegou até elas e as compreendeu. Quantas leis ainda não existem que nós ainda não temos a capacidade de visualizá-las? Um exemplo simples. Hoje entendemos a respeito da lei da eletricidade, do magnetismo. Imaginemos falar de eletricidade, de magnetismo, para um ser que vivia na Idade Média, que vivia na Roma Antiga. Era uma lei desconhecida para aquele homem. E que se talvez alguém chegasse falando a respeito de eletricidade, opa, meu Deus do céu, o que ele está falando? Isso é um absurdo, isso é uma loucura. E aí convém a nós repetirmos. Quantas crenças julgamos como verdadeiras que no fim nos prendem? Temos refletido sobre o que acreditamos? Passa por uma peneira fina de observação, de reflexão. Será que isso é justo? Promove, faz com que eu seja uma pessoa melhor? Porque convém nós pensarmos que aquilo que nós acreditamos só será útil se nos torna melhores. Se não nos torna melhores, se faz com que fiquemos mais estagnados, mais rancorosos, mais odiondos com a vida, não tem nenhuma utilidade. Pelo contrário, é inútil e faz com que nós estagnemos. Então convém nós pensarmos um pouco sobre isso.
Refletimos sobre aquilo que nós acreditamos? Somos apegados às nossas crenças? Se alguém traz algo novo, eu tenho a humildade de abrir mão daquilo que eu acredito ser para ouvir o outro e tentar fazer uma síntese e tentar observar se aquilo não tem então uma parcela de verdade. Há uma frase que eu gosto muito que diz que a verdade era como se fosse um grande espelho no céu que quebrou e caiu vários pedacinhos. E cada ser humano foi e pegou um pedaço desse espelho. A gente olha e fala, eu tenho a verdade, tá vendo? Eu tenho a verdade. E vê no espelho a imagem de si mesma. Mas uma coisa interessante acontece. Quando nos aproximamos do outro e conectamos as nossas partes, observaremos que ambos conseguirão se ver. É essa conexão em que cada ser humano possui a sua verdade em partes e que nós devemos ali construir. A verdade ela não é relativa, ela é absoluta, é algo que existe e que está lá e que será compreendida através de união, através de abrirmos mão de querermos saber de tudo e acharmos que a nossa opinião é a verdadeira. Não, tenhamos a compaixão de aprendermos uns com os outros. Temos feito isso? Reflitamos, portanto, que o apego das crenças acaba nos tornando escravos delas. Porque a partir do momento em que nós não nos abrimos para o novo, ficamos fechados naquela gaiolinha, naquele mundo, achando que ele nos responderá tudo. O que mais temos, talvez, de semelhança com Nicodemos? Ele era um homem bom e estudioso, porém algo profundo e verdadeiro lhe faltava. Então ele fazia o bem às pessoas, era bem visto pelas pessoas, tinha ali uma certa diplomacia. Estudava, lia as leis, era curioso, buscava saber um pouquinho, mas aquilo não era suficiente. As bases não eram sólidas. Era algo que foi decorado, era aquele negócio que eu acredito nisso e acabou, é uma crença, mas não teve uma reflexão profunda a respeito daquilo. E aqui convém a nós destrincharmos os seguintes questionamentos. Conhece a verdade e a verdade te libertará. O que nós temos conhecido, aquilo que nós achamos que sabemos, nos liberta ou nos aprisiona? Porque é uma passagem bíblica. Conhece-te a verdade e a verdade te libertará. Nos tornará mais livres, mais leves, mais dignos. Aquilo que eu estou nutrindo, as crenças que eu estou construindo, me torna mais livre ou mais preso? Um bom parâmetro para sabermos se aquilo que nós estamos acreditando é verdade é se aquilo promove liberdade, se aquilo promove amor, se aquilo promove progresso. Se não promove, provavelmente não é verdadeiro, porque a verdade está ligada nas virtudes, está ligada no progresso, está ligada no amor, está ligada na expansão. Não existe verdade sem liberdade. Conhece-te a verdade e ela te libertará. O que tem nos faltado? Quando refletimos a respeito daquilo que nós acreditamos, a nós, o que tem nos faltado? Quais angústias surgem dentro de nós? Conhece-te a ti mesmo, analisa, observa, veja, pergunte, jogue para a vida e aguarde as respostas. Nos sentimos aprisionados? Porque, novamente, se estamos nos sentindo isso, limitamos o nosso amor, limitamos o nosso perdão, provavelmente estamos rodeados de falácias, de incompreensões, distantes da verdade. E é válido notar, era um homem bom e estudioso. E o que isso nos mostra? Que bondade e estudo não garantem necessariamente profundidade e verdade. Podemos ser bons com as pessoas, podemos estudar, engolir livros e livros e livros. Mas se nós não vivermos aquele pouquinho que nós estamos sabendo, se nós não colocarmos em prática aquilo que nós acreditamos, se nós não estamos nos tornando livres à medida que nós estudamos, isso não é verdadeiro e não traz nenhuma profundidade e nada eterno para a nossa vida. Apenas passageiro, que logo, logo, a vida, com o passar do tempo, tomará de volta para si. E Nicodemos reconhece Jesus como mestre, pois Jesus fazia o que falava. E aqui convém a nós pensarmos um pouco.
Nicodemos reconheceu o mestre como mestre, porque ele fazia o que estava falando. Ele não somente falava de Deus, mas agia por ele. Deixou várias obras, fez coisas extraordinárias e ele o reconheceu por isso. Aqui a nós devemos pensar: temos tido a sabedoria e a humildade em reconhecer mestres? De ver no nosso dia a dia pessoas que fazem aquilo que elas falam, que são dignas, que são honradas, que talvez nem apareçam na televisão, mas que são mestres, que estão a nos ensinar a verdade, a humildade, o amor, o perdão. Eu tenho certeza que na tua vida você tem vários deles, espalhados, cada um sendo mestre de algo. Um é mestre do amor, um é mestre do amor na forma de perdão, o outro é talvez na educação, no cuidado, no carinho, na inteligência e etc. Estão espalhados ali, sempre esperando essa cooperação nossa. E nós também podemos ser mestres em algo e ensinar algo de bom ao mundo. Temos tido essa capacidade de entregar o nosso bem mais precioso à humanidade, as nossas virtudes, os nossos valores, para que os outros então possam aprender. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, dizia: conhecimento esclarece, mas o exemplo arrasta. Convém a nós pensarmos um pouco. A sabedoria de reconhecer mestres, aqueles que fazem o que falam, igual nós acabamos de reconhecer, de refletir aqui um pouquinho, de pensarmos que quantos dizem, como diria o ditado popular, da boca para fora, mas quando analisamos o cotidiano e a vida, não fazem aquilo que praticam. Isso gera uma incoerência, gera uma separatividade. E nós precisamos nos tornar uno. Pensamento, emoções, palavras, ações, todas ligadas em um único ser, em uma única verdade, em uma única linha, trazendo coerência e dignidade para a nossa vida. Precisamos reconhecer a humildade de que não possuímos e nem sabemos de tudo. E entender que muitas vezes a nossa mente fica ali forçando a querer saber as coisas, e nós precisamos mentir. Reconheça as tuas limitações. Você não sabe de tudo. E o que você sabe comparado a tudo é infinitesimal. É muito pequeno. Eu diria Sócrates: só sei que nada sei. E que para um ser chegar a esse patamar de só sei que nada sei, ele precisou vislumbrar o desconhecido, o que requer muita humildade. E reconhecer que o que sabia era muito pequeno aquele desconhecido. E nesse ponto, nesse choque, a mente ela silencia no ato de humildade e começa a perceber coisas que antes uma mente toda atarefada de querer responder tudo, todos, no silêncio começa então a ouvir. E quando Jesus fala nascer de novo para ver o reino de Deus, causa a Nicodemos perplexidade. Porque ele estava estudando algo, ele era o doutor das leis, e quando Jesus traz algo fora da sua caixinha, fora da sua gaiola, fora daquilo que ele conhecia, trouxe o desconhecido, gerou nele uma perplexidade. E nós poderíamos ter tido duas formas de reagir por essa perplexidade. Nicodemos também, ele poderia ter, na presença do desconhecido, rejeitado de imediato aquele desconhecido e falado: não, está errado, meu Deus do céu, o que esse homem está falando? E um outro caminho que requer, novamente, coragem e humildade de abraçar esse desconhecido, de perguntar, de dialogar, de tentar aprender, de assumir a sua ignorância. E que convém a nós pensarmos: quantas vezes o novo, o diferente, desconhecido, não nos causaram dúvidas, incertezas, inseguranças, perplexidades, assim como Nicodemos. Ficamos perplexos diante de uma situação. Quando isso ocorre, o que temos feito? Agimos igual Nicodemos, que vai questionar então o mestre, que vai perguntar, que vai tentar entender?
Ou preferimos ficar na nossa zona de conforto, rejeitando aquilo e ficando com aquilo que achamos que sabemos? Qual é o nosso limite? Abraçamos o desconhecido, nos permitimos sair desse conforto, nos permitimos abraçar o novo, abrir mão do velho e vislumbrar aquilo que nós não sabemos como vai ser, ir em direção àquilo que não se sabe, desamarrar as coisas, as correntes e ir nessa direção. Requer coragem, requer fé. Temos feito isso em todos os aspectos de nossa vida. Em todos, convém essa reflexão. E que aqui convém pensarmos: somos seres dogmáticos? É assim porque é assim e pronto, acabou. Ou temos abertura diante da vida? Porque convenhamos, se Deus é misericordioso, aonde estaria sua misericórdia entregando a verdade apenas a um conjunto de pessoas? Apenas a um tipo de crença? Convém lembrarmos que apesar das palavras serem diferentes, elas podem conectar a uma mesma essência. O exemplo que eu gosto muito de dar para que a gente possa entender sobre isso é a pirâmide. Ela tem várias faces, mas todas elas convergem para o mesmo ponto. Muitas vezes brigamos pelas palavras e que no fim, no fundo, dizem a mesma coisa. Estamos dispostos a abrir mão da forma que nós vemos o mundo para tentar enxergar uma outra forma de ver? É como se nós, nessa pirâmide, estamos dispostos a parar de talvez andar na nossa face e andar na face do outro, sabendo que ambas chegarão no mesmo caminho? Ou preferimos a todo custo manter a nossa única face e achamos que ela é a correta? Quais são os limites das nossas crenças? Quais são os limites das nossas percepções a respeito daquilo que nós acreditamos? Nicodemos, então, reconhecendo a sua ignorância, ele busca por respostas. E aí, vem a nós pensarmos, temos tido a humildade de assumir a nossa ignorância e buscar a verdade? Independente de onde e com quem ela esteja? De questionar, de pensar, de estar aberto para a vida? Reflitamos sobre os sábios, ignorantes e os especialistas. Sábio é aquele que sabe. E por saber, sabe da importância de compartilhar. O ignorante é aquele que reconhece que não sabe, mas que tem nele a possibilidade de então aprender. O especialista é um ignorante que se acha sábio, que julga daquilo que ele pouco sabe, saber de tudo, e não permite vislumbrar todas as outras perspectivas que estão ao seu redor. É como se eu pegasse e fixasse a minha visão aqui, nessa câmera, e esquecesse de que ao meu redor aqui tem uma completa visão que eu desconheço. Esse é o poder da limitação quando pensamos em um especialista. Já viu aquela frase que quanto mais se estuda, menos se sabe? Porque nos especializamos tanto, que acabamos de conhecer as outras coisas. Convém a nós pensarmos um pouquinho. Sábios, ignorantes e os especialistas. Aqui então chegamos no ápice dos nossos comentários. Uma vez refletidos sobre as nossas semelhanças, as nossas diferenças sobre Nicodemos, que é necessário para que a nossa consciência entenda onde ela está, convém a nós pensarmos então um pouquinho a respeito de nascer de novo. Você tem nascido de novo? Quando paramos para pensar sobre isso, e o próprio Nicodemos fala, mas pode um homem velho entrar no ventre de tua mãe? É um reflexo muito genuíno de interpretarmos as palavras por elas mesmas. Palavra por palavra, aquilo ali, e sem aprofundarmos numa interpretação superficial. Gera isso. É uma pergunta muito genuína. Pode o ser humano nascer? O homem velho nascer novamente?
E gera um certo, né? Não faz muito sentido. Olha que interessante isso, do confronto, da racionalidade, que é uma ferramenta que nos foi confiada. O que temos feito com ela? E aqui convém nós pensarmos, temos nascido de novo? A pessoa que hoje acordou, que assiste esse vídeo, é a mesma de ontem? É a mesma de um ano atrás? É a mesma de 10 anos atrás? O que nasceu de novo em você? O que morreu? Convém nós pensarmos, às vezes tem nascido ervas daninhas e tem morrido as nossas virtudes. Precisamos ter consciência. O que tem nascido em mim? São mais valores, mais virtude, mais sabedoria? E tem morrido os meus vícios, a minha ganância, o meu egoísmo? Opa, maravilha! Ou tem sido o contrário? Convém nós pensarmos um pouco. Vamos então aqui aprofundar a respeito desse nascer de novo. Olha que interessante. Nascer de novo da água e do espírito. Água, um símbolo para a matéria. Desde a antiguidade, era natural que os homens olhassem para aqueles oceanos enormes e pensassem que a água como sendo a criadora de tudo. Então é muito comum nessas tradições, quando falamos a respeito da água, a água como sendo referência ao corpo, à matéria. E Jesus fala da água e do espírito. É importante que ele faz aqui a distinção, deixando claro para nós a ideia da natureza material e da natureza espiritual, da alma desse espírito. E que aqui gera para nós uma conclusão bastante interessante. O ser humano ele nasce de novo com o corpo e com o espírito. Não são a mesma coisa. São de naturezas diferentes. E isso é algo muito importante. Porque a nossa consciência, muitas das vezes, ela está apegada à matéria. E quando apegada à matéria, é muito difícil perceber esse espírito e essa alma que faz parte de nós e é a nossa verdadeira identidade. E é difícil de identificá-la, de percebê-la quando estamos demais apegados ao externo. E ele enfatiza isso, dizendo: carne é carne, espírito é espírito. Então, deixando para nós que são naturezas diferentes e que o espírito não procede da matéria. O que isso quer dizer? A nossa alma não vem do nosso corpo. São uniões, mas ela não vem de lá. Porque se ele fala carne é carne, espírito é espírito, uma coisa não procede da outra. E isso para nós gera uma questão bastante interessante que é, se espírito é espírito, ele não provém da matéria, então pode-se gerar a hipótese de que então esse espírito seja pré-existente a essa matéria. Não concorda? Porque se ele não origina, corpo não origina de espírito, são coisas diferentes. Ele separa, deixa isso muito claro. Mas o corpo, quando a gente para pensar a respeito da biologia, da ciência, o corpo surge na concepção, no desenvolvimento do zigoto, daquele embrião, daquele ser. O corpo surge ali. Se a matéria surge ali e o espírito não provém dessa matéria, seria ele então vindo antes e já estava ali anteriormente? Uma reflexão para que nós pensemos e observemos a natureza. Platão fala uma coisa bem interessante que é sobre o mundo das ideias e o mundo manifestado, o mundo físico. Para que algo venha aqui, ele tinha que estar anteriormente ao mundo mais sutil. Seriam essas ideias a mesma coisa de dizer uma essência, a mesma essência, só que com palavras diferentes? Entendem o que eu estou querendo dizer? Platão falava do mundo das ideias e mundo manifestado. Nós falamos de mundo espiritual e mundo material. Céu e terra. Palavras diferentes que talvez sejam as faces daquela pirâmide. E Jesus diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Ou seja, tu ouves. Então nós ouvimos a voz. Mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Isso daqui é de uma beleza e de uma profundidade. Às vezes, lendo isso daqui de maneira rápida, não vamos entender. Como assim, o vento? O que ele está falando de vento? Assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Aí você fala assim, meu Deus, tá vendo que interpretar palavra por palavra não é suficiente? É necessário profundidade, é necessário uma reflexão, um refinamento de entendermos o que está aqui. Jesus era muito sintético, ele dizia muitas coisas com poucas palavras, porque ele dava a nós o trabalho de aprofundarmos, porque ele sabia da importância do mérito de cada um. Mais do que ele dizia, era o amor entrelado em cada palavra que ele deixou para que cada um de nós fôssemos lá lapidando. E cada palavra de Jesus é um convite para nós, para entendermos, para compreendermos, para amarmos mais. E nessa frase, o que isso quer dizer? O vento assopra onde quer e ouve sua voz. Essa é uma referência clara ao ser divino que há dentro de nós. Como assim, João? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. É de uma ideia de que quando nós, já até em tradições antigas falavam da voz do silêncio, se nós calarmos a nossa mente, calarmos as nossas emoções, vamos observar uma coisa que sempre esteve ali. Não é acreditar em alma, acreditar em espírito, mas percebê-lo, constatar. Perceber essa natureza que é sutil e que, se de novo estamos muito apegados ao denso, estamos muito apegados à matéria, é difícil colocar a nossa consciência nesse patamar mais sutil. Isso requer treino, isso requer percepção, intuição, que são ferramentas que hoje nós quase não praticamos e não colocamos elas em serviço. É possível ouvi-lo, percebê-lo. Então não é uma questão de crer, mas de perceber. Esse ser divino que há dentro de cada um de nós. Essa voz dessa consciência, essa voz do silêncio que sempre esteve ali conosco. E quando nós aquietamos a nossa mente, aquietamos as nossas emoções, aquietamos o nosso corpo, nós vamos conseguir travar esse contato e ver que sempre esteve ali. Convém a nós pensarmos um pouco sobre isso, sobre essas frestas que tivemos de contato com algo mais sutil. E ele vai dizer ainda mais, né? Não sabe de onde vem nem para onde vai. Como assim? Não sabe de onde vem? Então ele refere-se ao começo. Onde vem? Se o espírito fosse criado junto ao corpo, saberíamos o começo. Mas ele diz, não sabe de onde vem. Então, estabelece aqui para nós o princípio da pré-existência dessa alma, que é algo que as tradições, Sócrates, Platão, por exemplo, já falavam muito antes de Cristo. Dessa ideia dessa alma anterior ao corpo. Não se sabe de onde vem, não tem um começo. E não sabes para onde vai, então não tem um fim. Se não sabe para onde vai, indica a ausência de fim, dando a nós a ideia da imortalidade da alma. E isso, quando nós aprofundamos um pouquinho, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, é uma maneira que pode ser resumida em uma palavra chamada eternidade. Aquilo que é eterno não tem começo e nem fim. E para nós, para nossa mente, é difícil compreender isso. Porque a nossa mente, ela age no mundo manifestado. Ela age no mundo material, que tem começo e tem fim. Mais do que tentar compreender usando a nossa mente, é reconhecer essa limitação, que a nossa mente ela tem essa limitação, ela não consegue compreender essa ideia. E, no ato de humildade, silenciar ela. E deixar com que o silêncio venha à tona e percebamos, constatemos essa ideia de ausência de início e ausência de fim. De novo, pela mente, não conseguiremos fazer isso. Convém a nós pensarmos um pouco a respeito dessa questão. Então, deixamos aqui que o espírito, concluímos, né? Que o espírito é pré-existente e imortal. E quando nós juntamos então essas conclusões, o espírito não procede da matéria. O ser humano nasce de novo com corpo e alma, nasce da água e do espírito, como disse Jesus. E o espírito é imortal
Só tem uma maneira de que nós possamos compreender essa situação, que é através da reencarnação. Da ideia de entendermos que estamos aqui, nascendo e nascendo de novo, buscando cada vez mais expandir a nossa consciência, expandir aquilo que nós estamos entendendo, o nosso amor e etc. E meditemos sobre a reencarnação sem ideias pré-concebidas, igual falamos lá no vídeo, sem dogmatismo. Vamos abrir mão, fazer esse exercício, abrir mão e meditar sobre essa reencarnação e ver se ela não faz sentido. Usemos a nossa razão, a natureza, a nossa vida. Se tudo na vida tem semelhança, já observaram que a própria natureza, uma flor renasce de novo, não sendo a mesma flor, mas com uma flor diferente. Ela morre, mas ela vem novamente de um outro aspecto, com um novo material ali, sempre renovando, sempre persistindo, só que de uma maneira diferente. A mesma água não passa 2 vezes pelo rio. Entendem? A água continua sendo água, flor continua sendo flor, mas em características, em perspectivas, em momentos diferentes. Percebamos isso. Vamos observar as semelhanças que existem. Será que esse aspecto que acontece na natureza não acontece conosco? A todo dia, por exemplo, temos o dia, o entardecer, o anoitecer, mas no amanhã vem um novo amanhecer e repete então esse ciclo. Seria a nossa vida assim? Temos lá o verão, depois do verão o outono, aí temos o inverno, a primavera e verão novamente. Esse ciclo não seria a representação de um ciclo que acontece conosco, com a nossa alma, com o nosso espírito? Reflitamos um pouco. Não é convencer a respeito da reencarnação, mas constatá-la, observá-la nos mínimos detalhes. Dizem que um homem que observar a natureza profundamente conseguirá achar nela todas as respostas às perguntas mais profundas que existem. Dos efeitos que nós temos aqui, vamos tentar achar as causas. É um bom raciocínio, é um bom ponto de partida. Às vezes queremos entender o início, sendo que o que a vida nos entrega já está no final. Então vamos tentar fazer um caminho de volta e refletir um pouco a respeito daquilo. E através das reflexões, nós veremos que a reencarnação ela pode explicar de onde viemos, para onde vamos, o porquê de estarmos aqui, as aparentes injustiças e anomalias que a vida apresenta. Então, olha que interessante. Esse é um tipo de crença que nos ajuda a entender sobre o propósito da vida, sobre questionamentos que são muito interessantes. Uma vez, eu nunca esqueço isso, e foi uma coisa tão profunda que me aconteceu na sala de aula que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma aluna levanta sua mão e me diz o seguinte: professor, se eu pudesse ter um momento de conversa com Deus, eu perguntaria a Ele o porquê de eu ter tudo e outros terem nada. Eu perguntaria para Ele por que eu nasci com talento para certa aptidão e outro ser que está na pobreza, também tendo aquele talento, não tem capacidade de executá-lo porque ele não tem as condições necessárias. Isso é de uma profundidade. É uma pergunta tão necessária que se faça e que se reflita sobre, porque nos ajuda a entender sobre o propósito de vida e o que nós estamos fazendo aqui. E que convém a nós refletirmos um pouco sobre ela. E é comum que pensemos, mas não lembro de antes. Então como é que eu posso acreditar em reencarnação se eu não lembro da minha vida passada? Você não lembra o que você comeu ontem. Você não lembra o que você fez há um mês atrás, nesse dia, nessa hora. Isso quer dizer que há um mês atrás, nessa mesma hora, você não estava vivo, não estava fazendo nada? É uma boa reflexão. O fato de nós não lembrarmos não significa que não existiu. É um argumento válido. Você não concorda? Há um ano atrás, nessa época, você sabe o que você estava fazendo?
Não. Mas você lembra de experiências, de algo que te marcou, o que você trouxe com a vida? Opa, isso é interessante. Então, poderia isso ser um aspecto do que essa ideia vem nos trazer, que o que nós trazemos conosco são os nossos vícios, as nossas virtudes, até onde a nossa consciência conseguiu chegar. E muitas vezes queremos lembrar de tudo, quando na verdade nós não lembramos de tudo, lembramos apenas daquilo que nós nos apegamos, daquilo que nós julgamos como sendo necessário. Ah, mas e a ressurreição? De novo, não seria um apego às palavras? Ressurgir, não seria ressurgir em espírito e em água? A mesma água não passa duas vezes pelo mesmo rio. Um usa a ressurreição, o outro reencarnação. No fim, não estariam dizendo a mesma coisa? Por que não? Será que quando a palavra ressurreição dita no Evangelho, não era esse o sentido que queria ser dado? Em traduções mais antigas, a palavra reencarnação estava presente. Ela foi tirada historicamente. Pesquisem sobre. Mas mesmo que tenha sido tirada ou não tenha sido tirada, enfim, não seriam a mesma ideia de dizer a mesma coisa? Com palavras diferentes, quero dizer? Ah, mas e o juízo final? Faria sentido sermos julgados uma única vez diante de erros que cometemos por aquilo que nós não sabemos? Pela nossa ignorância? Se nós estamos evoluindo, como seria possível evoluir se não é permitido a nós o perdão e a chance de fazer de novo? Aquela mãe que tanto ama seu filho e o filho comete uma atrocidade, como seria a felicidade dessa mãe ao estar, por exemplo, no céu eterno e vendo o teu filho em sofrimento perpétuo? São reflexões que são válidas de nós fazermos. E mais do que ficarmos imaginando no futuro e do que pode vir a acontecer, é de pensarmos de como elas afetam a nossa vida hoje. Ah, mas você não concorda comigo que pensar dessa forma faz com que eu não valorize o presente? Pelo contrário. Porque se o que aconteceu anteriormente e essa imortalidade, elas são coisas que estão ligadas entre si, o que aconteceu anteriormente faz com que eu seja hoje. E se o que eu sou hoje me incomoda, eu preciso então, amanhã, ser algo diferente, para que o passado não se repita e o futuro seja diferente. Quem quer mudança não pode esperar mudança fazendo as mesmas coisas. Precisamos mudar, seja pensamento, ação, palavras, assim por diante. Ah, mas e o fato de ser impossível realizar experimentos em laboratório que comprovem a reencarnação? Nas palavras de Jesus, corpo é corpo, carne é carne, espírito é espírito. Como queremos utilizar a ciência, que é um conhecimento material, para comprovar algo que não é dessa natureza? Chega a ser incompatível. Estamos falando de algo, de uma natureza que não é material. A ciência, ela pode chegar nos limites das relações que existem entre esses dois mundos. Mas constatar fica um pouco complexo. É igual aqueles cientistas, os especialistas, que através do seu pequeno mundinho geram artigos que dizem Deus não existe. Como isso? Utilizar da ciência de uma mente limitada para falar de algo que é uno e ilimitado. Convém a nós pensarmos um pouco. Por fim, porém não menos importante, ver o reino de Deus. Quando Jesus disse, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, como assim reino de Deus? O que é esse reinado? Que reino é esse? Que aqui ao longo dessa aula fomos então pontuando várias vezes. O reino de Deus nada mais, nada menos do que é a nossa evolução, a virtude, o valor, a sabedoria. Esse é o reino de Deus. E ninguém realmente poderá chegar nesse reinado se não se renovar constantemente. Portanto, ninguém poderá desenvolver virtudes e valores e ser sábio se não nascer de novo.
E aqui a gente remonta a reflexão do início do vídeo. O que nós, dentro de nós, tem nascido, tem morrido, tem renascido. Se o progresso é a lei, realmente temos progredido, temos executado essa lei no nosso dia a dia? Se não estivermos dispostos a esforçar, a transformar, é impossível que sejamos e cheguemos a esse reinado. Por isso, eu gostaria de finalizar esse vídeo aqui com uma tirinha que eu gosto muito de um artista chamado Caetano Curi, contemporâneo, em que tem uma tirinha sensacional, em que diz o seguinte, olha que gracinha. Você acredita em outras vidas? A borboletinha responde, sim, dentro da mesma. Novamente, não seria uma outra interpretação da frase ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo? De ter novas vidas, de ter novas perspectivas, de se tornar cada vez mais livre, mais leve, mais amor? Essa tirinha, ela poderia muito bem ser fechada com chave de ouro com a seguinte frase. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Usemos essas reflexões, pensemos sobre elas. E mais do que o intelectualismo, busquemos viver dia após dia um renascer, um nascer, um morrer e um progresso sempre contínuo. Espero do fundo do meu coração que esse vídeo possa ter feito sentido para você e possa ter plantado sementinhas de outras reflexões. Um beijo no seu coração, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E nos vemos no próximo mês, continuando as nossas reflexões a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.